Se vocês estão observando a sua telinha, gente, tem as chamadas grandezas, que eu já havia falado anteriormente, que é só revisar. Elas podem ser diretamente proporcionais ou podem ser inversamente proporcionais. Então, quando duas grandezas são diretas? Quando a razão entre elas, quando a razão entre o valor da primeira grandeza é igual ao valor da razão entre a segunda grandeza, uma comparação. Quando a razão, no caso, quando a divisão entre os valores representam o mesmo elemento, a mesma valor, grandezas são diretamente proporcionais. Um exemplo está na sua telinha. Tempo e deslocamento. Se você dividir 3 por 1, 6 por 3, 9 por 3, 12 por 4, 15 por 5, todos seriam iguais a 3. Então, quer dizer o quê? Como todas as razões foram as mesmas, são grandezas diretamente proporcionais. E a grandeza inversa é o contrário. Duas grandezas são inversas quando os produtos entre os valores correspondentes for o mesmo. Quando eu falo produto, eu falo multiplicação. Por exemplo, 3 vezes 32 vai ser igual a 4 vezes 54. Vão ser iguais. Então, por esse motivo, que são grandezas inversamente proporcionais. Isso aí eu passei já, mas queria só retornar para que você lembre o que vamos fazer agora, tá bom? Então, isso aí. Então, repara o seguinte. Na página 49, ela tem um título de valores proporcionais e não proporcionais. Ok? E tem lá o dialogar e conhecer. Ele fala o seguinte: observe o infográfico. O infográfico é um gráfico que mistura números, figuras e informações escritas. É chamado de infográfico. E responde as questões propostas. Então, tem lá: a água que você não bebe. Tem uma torneira pingando desperdiça cerca de 46 litros de água por dia. Aí, ao lado, para produzir uma única calça jeans, são necessários 11.000 litros de água. Ao lado, um chuveiro ligado durante 15 minutos consome 135 litros de água. Na parte de baixo agora, você sabia que para fabricar um celular são necessários 16 litros de água? E o último quadrinho, uma mangueira aberta por 30 minutos gasta cerca de 560 litros de água. Informações interessantes, não é? Então, ele dá 3 informações, ou seja, 5 informações, e pede-se algumas perguntas. Repare o seguinte: analisando os dados apresentados, calcule mentalmente e responda. Quantos litros de água são necessários para produzir 10 calças jeans? Gente, uma calça jeans são 11.000 litros de água. Uma calça jeans. Para produzir 10, eu vou gastar o quê? 10 vezes mais. Então, ficaria 110.000 litros de água. Isso é lógico, é fato. Só você olhar o que você tem. Letra B. Um chuveiro ligado consome quantos litros de água por minuto? Então, reparem que 15 minutos do chuveiro ligado consome 105 litros de água. 15 minutos. Para saber um minuto, o que fazer? Basta dividir 135 por 15, que nós acharíamos 9 litros de água por minuto. Basta dividir, é direto. Letra C. Se uma torneira pingando desperdiçasse 23 litros de água por dia, uma torneira pingando, hein? Esse valor representaria aproximadamente quantos copos de água em um ano? Olha bem, ela pinga 23 litros de água por dia. Por dia. Em um ano, daria aproximadamente quantos copos de água? 33.000 copos de água. Gente, reparem bem. 33.000 copos de água.
Ok? Então, é uma situaçãozinha bem direta até, né? É você ler e fazer. Questão 2. As questões do infográfico da página anterior só podem ser respondidas usando o conceito de proporcionalidade, de proporção. Explique como esse conceito foi aplicado na solução das questões. Em todos os casos que nós respondemos, existe uma relação entre as duas grandezas que nós trabalhamos. Por exemplo, uma calça gasta 11 litros de água. Houve uma ligação entre calça e água. Então, 10 calças, no caso, 110 mil. Então, quer dizer, houve uma ligação, uma relação matemática envolvendo aquelas grandezas. Por esse motivo que nós podemos dar a resposta direta. Tá? Terceira questão. Considere agora as seguintes promoções. Promoção da barra de chocolate. Uma barra, R$3. 3 barras, 10. Que promoção doida é essa? Se uma barra é 3, se eu comprasse 3 barras, daria 9. Então, já não tem promoção nenhuma, né? Segundo lado, compra embalagem econômica de sabão. 1 quilo, R$14,50. 1 quilo. 750 gramas, R$12. Então, olha bem. 750 gramas, R$12, né? Quer dizer o quê? A cada 250 gramas, daria R$4. Então, vamos lá. Vamos responder primeiro para a gente... Letra A. Uma das promoções não é vantajosa para o consumidor. Qual é? Logicamente, do chocolate, né, gente? Se um chocolate é R$3, se eu comprasse 3 barras de chocolate, pagaria 9. E ele falou o que para mim? Que 3 barras valem R$10. Está mais caro. Então, a promoção de chocolate não é vantajosa em nada. Está errada. Ok? Letra B. Qual o valor economizado na compra da embalagem econômica de sabão em pó? Reparem que 750 gramas de sabão custam R$12. Se eu pegar 250 gramas, custariam R$4. E 4 vezes 3, 12. 250 vezes 3, 750. Então, quer dizer o quê? O sabão ela aumenta 250 gramas a cada R$4. Ela aumenta. Ok? Mantendo o preço dessa razão, né, sairia, no caso, R$16, R$16, no caso, por 1 quilo de sabão. Porque 1 quilo tem 1.000 gramas. 1.000 gramas tem 4 vezes 250 gramas. Então, 4 vezes 4, 16. 250 vezes 4 daria 1.000, que seria 1 quilo. Então, reparem que 1 quilo para mim custaria R$16. Só que ele fala o quê? 1 quilo de sabão agora custou R$14,50. Então, houve uma diferença aí de quantos reais? De R$1,50. Então, no caso, o sabão em pó, ele sim estava mais em conta. Tá? Só que outra coisa que eu achei que isso particularmente eu acho interessante, eu colocaria informação de forma contrária. Eu colocaria o quê? Inicialmente, 750 gramas de sabão, R$12. 1 quilo, R$14,50. Eu inverteria a informação para ficar mais fácil o seu entendimento. Eu faria assim, tá? Isso eu faria assim. Quarta questão. Em todas as promoções, o valor cobrado por uma determinada quantidade de produto não equivale a essa quantidade multiplicada pelo valor unitário, pois não segue a mesma razão entre o preço e a quantidade. Explique por quê. No caso aí, vamos dizer, do chocolate, né? Uma barra, R$3. 3 barras teriam que ser R$9. Isso é uma proporção, um fator de aumento. Quando o valor por unidade do produto é mantido a uma razão constante, dizemos que a relação entre preço e unidade é proporcional. No caso, um chocolate, R$3. 2 chocolates, 6.
3, 9. Aí ele age em proporção. Reparem que a razão foi a mesma. Só que agora, como ele me mostrou, um chocolate, 3. 3 chocolates, R$10. Não segue o mesmo padrão de proporção. Quando isso não ocorre, o consumidor pode sair em desvantagem, caso em que essa razão aumenta, né, em relação ao valor. Então, quer dizer, para uma proporção ser vantajosa, é necessário que exista uma ligação matemática entre preço e produto. Preço e produto. Quando isso ocorre, ela é vantajosa. Se isso não ocorre, não é vantajosa. Guarda sempre isso. Página 51, questão agora é com você. Número 1. Classifica as afirmações de acordo com as seguintes legendas. Letrinha A. A afirmação é verdadeira, pois as grandezas são proporcionais. B. A afirmação é falsa, pois as grandezas não são proporcionais. Então, letrinha primeiro aí. Se um ônibus que faz um trajeto de Rio a São Paulo percorre 80 quilômetros em 1 hora, então completaria a viagem de 400 quilômetros em 5 horas. Vamos lá. 80 sobre 1 tem que ser igual a 400 sobre 5. 80 sobre 1 dá 80. 400 por 5 também dá 80. Ou seja, a razão é a mesma. Então, são grandezas proporcionais. Então, primeira opção, letra A. Segunda agora. Eu tenho 12 anos e meu irmão tem o dobro da minha idade. Então, eu tenho 12 anos, logicamente, e meu irmão tem 24 anos. O dobro da minha idade. Continuando. Logo, quando eu tiver 25 anos, ele vai ter 50 anos. Está errado. Se eu tenho 12 anos, meu irmão tem 24 anos. Quando eu tiver 25 anos, a minha idade vai aumentar 13 anos. E se a minha idade aumenta 13 anos, o meu irmão também aumentaria 13 anos. Então, meu irmão teria que ter 37 anos. Então, B. Ou seja, é uma afirmação falsa, pois as grandezas não são proporcionais. Próximo item, item C. O perímetro de um triângulo que desenhei é 24 centímetros. Se eu reduzir as dimensões do desenho a 1/3, o novo perímetro seria de 8 centímetros? Sim. 1/3 quer dizer o quê? Pego o que eu tiver e divido por 3. 24 dividido por 3 dá 8. Então, quer dizer o quê? Essa grandeza perímetro e redução de tamanho são grandezas proporcionais. Então, letra A. Afirmativa D agora. Um determinado tipo de bactéria se reproduz muito rapidamente, dobrando a quantidade de indivíduos da população a cada minuto. Por isso, podemos dizer que seu crescimento é proporcional ao tempo. Reparem bem, imagine o seguinte. Eu tenho 10 bactérias. 1 minuto depois, ela vai dobrar. Vai ter 20. Depois de 1 minuto, ela vai dobrar de novo. Teria 40. 10 sobre 1. 20 sobre 2. 40 por 3. 10 sobre 1 é 10. 20 por 2 dá 10. 40 por 3 não dá 10. Dá 3,3333 e assim por diante. Ou seja, a letra D, a afirmação é falsa, pois as grandezas não são proporcionais. Dialogar com conhecer começa na página 51. Na página 51, fala o seguinte: a lanchonete Guilherme frequenta possui o seguinte quadro com os preços de produtos.
Tem um hambúrguer, R$ 4,50. Salgado, R$ 3,00. Fatia de bolo, R$ 1,50. Refrigerante, R$ 2,00. Suco, R$ 1,50. Hoje, Guilherme comprou uma fatia de bolo e um suco. Se no dia seguinte ele comprar uma fatia de bolo e mais um suco, quanto ele vai ter gasto nos 2 dias? E se ele comprasse o mesmo produto em 5 dias? Então, reparem bem. Em um dia, ele gastaria R$ 3,00. Se fosse contar em 3 dias, gastaria 6. Em 2 dias, 6, quer dizer. Em 3 dias, 9. 4 dias, R$ 12. 5 dias, R$ 15. 6 dias, ele gastaria R$ 18. Observem bem o crescimento. Se te perguntasse, são proporcionais essas grandezas? Sim. 1, R$ 3. 2, 6. 3, 9. Observem que a cada um dia a mais aumenta R$ 3. Então, por esse motivo, você pode prever que são grandezas proporcionais. Aí ele faz algumas perguntas. Pergunta de número 1. Calcule a razão entre o número de dias e total gasto. Essas razões são iguais ou diferentes? Por exemplo, um dia, R$ 3. 2 dias, R$ 6. 2/6, para mim, eu posso simplificar. Daria 1/3. 3 dias, R$ 9. Simplificando, ficaria 1/3. 5 dias, R$ 15. Simplificando, dá 1/3. Observem que todas as razões são iguais. São iguais. Número 2. Com base na resposta da questão anterior, o que você pode concluir acerca da proporcionalidade dessas duas sucessões de números? Elas são proporcionais. Que a razão é a mesma. Terceiro item. Se em algum dia Guilherme comprasse 2 fatias de bolo e uma de suco, em vez de comprar o que compra habitualmente, o resultado da questão anterior mudaria? Sim, com certeza. Ele comprou um suco e uma fatia de bolo, ele gastou R$ 3. Mas ele comprar 2 bolos e um suco, passaria a gastar R$ 4,50. Então, alteraria o valor da razão. E alteraria o quê? O total do gasto em um dia. Então, no caso, se ele alterar essa compra em um dia, a situação já não passa a ser mais proporcional. Por que não? Porque a razão iria modificar-se. Ok? Página 52, agora é com você. Olha que interessante. Questão de número 1. Verifique as sucessões. É como se fosse uma tabelinha montada, tá? Tem 8 sobre 32, 36, 10, 45, 12, 54. Elas são diretamente proporcionais? Sim ou não? Para saber isso, a razão entre os elementos tem que ser o mesmo valor. Então, 8 sobre 36 dá 2 nonos. 10 sobre 45 dá 2 nonos. 12 sobre 54 dá 2 nonos. Reparem que a razão foi a mesma em todos, não é isso? Isso quer dizer o quê? Que eles são diretamente proporcionais. Agora, olha a segunda questão. Olha a segunda questão. Olha que interessante. Ele falou o seguinte, considere agora, tem uma sequenciazinha. 3 e 12, 7, letrinha M, N e 44. Ele fala o seguinte, determine M e N, de modo que as sucessões sejam diretamente proporcionais. O que isso quer dizer para mim? Se elas são diretamente proporcionais, quer dizer que a razão entre os elementos são os mesmos. Quer dizer, então, o que para a gente? Que 3 sobre 12 tem que ser igual a 7 sobre M. Nós vimos isso anteriormente. Isso é o quê? Uma proporção. Igualdade entre duas razões. Então, 3 sobre 12 vai ser igual a 7 sobre M. E como se faz uma proporção? Multiplicando os valores cruzados.
3 vezes m dá 3m, igual a 12 vezes 7, que é 84. 3m igual a 84. M igual a 84 por 3. M vai ser igual a 28. Por que eu podia achar o valor de m, gente? Porque são grandezas diretamente proporcionais. E eu sei que a razão entre eles é sempre o mesmo valor. Agora, também quero achar n. Da mesma forma, é uma igualdade. A razão tem que ser sempre a mesma. Então, quer dizer o que para mim? Que 3 sobre 12 também tem que ser igual a n sobre 44. A razão ela é a mesma. Então, 3 sobre 12 igual a n sobre 44. Multiplicando cruzado, ficaria, então, 12n igual a 132. N igual a 132 por 12, n vai ser igual a 11. Então, na número 2, m é 28, n é 11. Eu só pude realizar meus cálculos porque eu sei que as grandezas são diretamente proporcionais. Terceira questão. Sabendo que 3, 5, 8 e 10. Imagina uma tabelinha. 3, 5, 8 e 10. São diretamente proporcionais a A, B, C e D. O que isso quer dizer para mim? Que 3 está para A, assim como 5 está para B, assim como 8 está para C, assim como 10 está para D. Quer dizer, as grandezas são diretamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade, quer dizer, a razão de proporção entre eles é de 1/5. Quando ele fala constante de proporcionalidade, é a razão de proporção entre eles. Então, todos eles, 3 sobre A, 5 sobre B, 8 sobre C, 10 sobre D, todos eles são iguais a 1/5. Então, se eu sei que a razão entre eles é 1/5, eu posso achar o valor de A, B, C e D. Como fazer isso? 10 sobre D é igual a 1/5. Multiplicando cruzado, ficaria 1 vezes D dá D, né? 5 vezes 10, 50. D foi igual a 50. Sei também que 8 sobre C é igual a 1/5. 1 vezes C dá C. 5 vezes 8 dá 40. Então, C é igual a 40. Continuando. 5 sobre C é igual a 1/5. 5 sobre B é igual a 1/5. 1 vezes B dá B. 5 vezes 5, 25. B é igual a 25. E por último, né? 3 sobre A é igual a 1/5. Então, A vai ser igual a 15. Isso por quê? Porque quando ele fala coeficiente de proporcionalidade, ele se refere à razão de equivalência entre os valores. E se eu tenho essa razão de equivalência, eu sei como vai ser, todos os valores vão crescer naquela organização. Ok? Página 54, agora é com você. Ele fala o seguinte, questão de número 1. Leia as sentenças a seguir, preenchendo as lacunas adequadamente, de modo que elas se tornem verdadeiras. Então, ele começa lá, letra A. Em 3 dias, um operário constrói 18 metros de um muro. Em 3 dias, 18 metros. Em 6 dias, esse mesmo operário ele construirá que parte do muro? Como eu sei que eles são grandezas proporcionais, então, 3 está para 18, 6 está para x. Multiplicando cruzado aí, daria 3x igual a 108. X igual a 36. Então, 36 metros de muro. Aí fala, as grandezas, tempo e comprimento são diretamente proporcionais. Então, o que importa é você preencher aí 36 metros e diretamente, apenas isso.
Letra B. Sabendo que 20 gramas de um certo alimento fresco fornecem 350 calorias. 20 gramas, 350. 800 gramas fornecerão quantas calorias? Mesma coisa. Você multiplicando o cruzado, você acharia 14.000 calorias. Aí, massa e calorias são grandezas diretamente proporcionais também. O que preencher era apenas o 14.000 e diretamente. Letra C. Uma máquina produz 500 parafusos em 5 horas. Em 1 hora, ela produz quantos parafusos? Gente, 500 parafusos em 5 horas. Em 1 hora apenas, ela vai produzir o quê? 100 parafusos. 100 parafusos e grandezas tempo e produção são também diretamente proporcionais. Ok?